Mobilização de manifestantes diminui, mas tropa de choque da Polícia Rodoviária Federal ainda precisa usar a força para liberar os últimos trechos desbloqueados do estado. Com a liberação da maior parte das estradas, a rodoviária de Cuiabá tenta voltar à normalidade. As viagens marcadas para hoje saíram sem problemas para alívio dos passageiros. No domingo, Cuiabá recebe o campeão Palmeiras pelo Brasileirão. Verdão que foi muito importante na vida de um pequeno torcedor da capital. Essas e outras notícias agora no MT2. Olá, muito boa noite para você. A BR-163-364, principal ligação do estado com o sul e o sudeste do país, foi liberada hoje pelas forças de segurança. Em alguns pontos, manifestantes bolsonaristas se recusavam a sair da pista. A Polícia Rodoviária Federal usou a tropa de choque para liberar a BR-163 em Guarantã do Norte. Os policiais usaram bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes que insistiam em manter o bloqueio na rodovia. Em Sinop, a ação recebeu o apoio do helicóptero da PRF. Equipes sobrevoaram a região e registraram fluxo de veículos, confirmando que a via continua liberada. O trecho da BR-163 foi liberado ontem ao meio-dia. A rodovia pode até estar liberada em Sorriso, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e aqui em Sinop. Mas mesmo assim, os manifestantes continuam às margens da BR-163. Esse cenário preocupa a Polícia Rodoviária Federal com relação à segurança das pessoas, já que o fluxo de veículos, principalmente de caminhões com cargas, é intenso aqui na região. Mesmo com os desbloqueios, ainda tem municípios do estado que sofrem com desabastecimento de produtos. Em Nova Bandeirantes, o combustível chegou em alguns postos. É um estoque no máximo para uma semana. E nós não conseguimos carregar outro caminhão ainda lá na distribuidora, porque está em falta de produto lá também. Estamos dependendo do que vai virar essa paralisação. Meu estoque está tudo zerado aqui, estou sem nenhum produto, certo? Acabou o meu produto antes de ontem ainda. Previsão, estou tentando ver se eu consigo carregar amanhã lá em Sinop ainda, não sei se consigo, porque as distribuidoras também estão tudo sem produto lá, né? Então eu estou sem previsão. Pois é, foram 4 dias aí de paralisações mais intensas, então esse deve ser o tempo também que as coisas devem demorar para se normalizar. 2 rodovias federais continuam com trechos bloqueados, a BR-174 em Comodoro e a BR-158 em Confresa. Na região de Tangará da Serra, as polícias rodoviária federal e militar liberaram os pontos que ainda estavam sendo bloqueados por manifestantes de forma ilegal. O desbloqueio da rodovia MT-358 em Tangará da Serra foi por volta de 1h da tarde. Equipes da Polícia Militar cumpriram a determinação da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Não tivemos nenhum empecilho, não foi necessário agir de força moderada, né? Porque a Polícia Militar ela já estava em constante negociação com as pessoas que estavam ali, os manifestantes. Então eles entenderam a realidade da Polícia Militar e assim que nós chegamos com a determinação que deveria ser liberada, foi feito de forma pacífica. A via que dá acesso à capital Cuiabá estava ocupada desde o dia 30 de outubro por manifestantes que são contra o resultado legítimo das eleições. A terra despejada na pista foi retirada pelo Corpo de Bombeiros. Outras rodovias da região de Tangará também já estão liberadas, como a MT-246, próximo à ponte sobre o Rio Paraguai, em Barra do Bugres. Nós tínhamos bloqueio em 6 rodovias, né, em todo o comando regional. E hoje, agora, todas as rodovias já estão liberadas, desobstruídas. Em Campo Novo do Parecis, os motoristas que estavam parados na BR-364 com a MT-235 também já podem seguir viagem. As pistas foram liberadas pela Polícia Rodoviária Federal. BR-364, quilômetro 887, estamos aqui no município de Campo Novo do Parecis. Era o último ponto do bloqueio da delegacia de Diamantina.
totalmente desobstruído, trânsito liberado, o trânsito volta a fluir agora, tanto no sentido para Sapezal quanto para a Tainarada da Serra. Delegacia de Diamantina agora nesse momento sem nenhum ponto de bloqueio. Bem, e com o desbloqueio das rodovias, as viagens de ônibus começam a se normalizar. Só que mais de 4.000 passageiros que embarcariam em Cuiabá esta semana já foram prejudicados. Aos poucos, o movimento no terminal rodoviário de Cuiabá está voltando ao normal. Um alívio para Dona Etelvina, de 75 anos, que mora em Alta Floresta. Ela desembarcou em Cuiabá e agora segue para Curitiba para um tratamento médico. Aí eu estava muito preocupada, os filhos tudo preocupado, né? Porque não tinha como ir, não tinha como sair, não tinha saída. Mas daí desbloqueou, o povo foi trabalhar. A suspensão das viagens de ônibus também preocupava a Delva. Ela só estava esperando a liberação da viagem para Ariquemes, em Rondônia. Confesso que eu fiquei preocupada, porque a situação não estava lá meio razoável, né? Então, a gente não deixa de ficar preocupada. Parou para todo mundo, né? Então, agora funcionando tudo, volta tudo a ser normal e bola para frente. De acordo com a empresa que administra o terminal rodoviário de Cuiabá, entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, 601 passagens foram canceladas e pouco mais de 3.600 passageiros remarcaram o bilhete para novembro, dezembro e até mesmo janeiro de 2023. Basicamente, nós tivemos paralisação de quase todas as empresas. Das 32 empresas que operam no terminal rodoviário, 3 delas continuaram atendendo as linhas mais próximas da capital, mas logo também tiveram algumas das suas linhas prejudicadas pelos bloqueios. As empresas que continuaram operando as linhas nesse período de paralisação atendiam basicamente as cidades mais próximas da capital, a exemplo de Chapada de Guimarães, né? Outras empresas que atendem o Nortão, bem como outras cidades fora do estado, essas se viram totalmente prejudicadas, cessando totalmente a operação nesse período. O Sandro é de Ribeirão Preto, São Paulo. Ele viaja bastante a trabalho e conta que os bloqueios afetaram a visita a clientes e também a entrega de mercadorias. Ele deveria ter viajado na segunda-feira para Ji-Paraná, em Rondônia. No domingo foi a eleição e em seguida já começou a bloquear e já não tinha mais passagem. Nosso cliente estava bem ansioso, esperando o equipamento dele, nós também estava bem ansioso para poder ir atendê-lo, né? E a vida voltar ao normal, né? Ele produzir, a gente atender, finalizar o projeto dele. Passada toda essa confusão, a expectativa da direção da rodoviária da capital é pelas viagens de fim de ano, com aumento de passageiros. Em dias normais, nós temos aproximadamente aqui 2.500 embarques e 2.000 desembarques. Já em dias de movimentação, esse volume de passageiros embarcados chega a mais ou menos 4.000 passageiros, ou seja, nós temos um volume em dobro. Então, é atenção em dobro para poder atender esses passageiros que embarcam aqui em Cuiabá. Tomara que tudo seja normalizado o mais rapidamente possível. Primeira parada na MT2 de hoje. Na volta, Polícia Federal investiga suposto esquema de compra de votos nas eleições deste ano. Teve mandado cumprido na casa do prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio. É já. Não saia daí. MT2 está de volta e olha, gente, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Cuiabá e em Rondonópolis numa investigação contra um suposto esquema de compra de votos nas eleições deste ano. Em Rondonópolis, os mandados foram cumpridos na casa do prefeito, José Carlos do Pátio. A mulher dele foi candidata a deputada federal. A Polícia Federal cumpriu 6 mandados de busca e apreensão em casas de investigados pela prática de crime eleitoral. 2 mandados de buscas foram cumpridos aqui em Rondonópolis e 4 em Cuiabá. Um dos alvos da operação foi Neuma de Moraes, candidata a deputada federal pelo PSB nas eleições deste ano e esposa do prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio. Na residência foram apreendidos 2 aparelhos celulares. As investigações da Polícia Federal apuram se houve compra de votos durante as eleições 2022. As investigações tiveram início depois que a Polícia Federal prendeu em flagrante um assessor que seria um intermediário de 2 candidatos, sendo uma deputada federal e um deputado estadual. Segundo a polícia, esse intermediário oferecia dinheiro pelo apoio político de lideranças partidárias nos bairros.
A PF não informou a identidade do candidato a deputado estadual investigado e nem o partido dele. O suspeito preso durante a campanha eleitoral também era responsável por pagar pelos votos de eleitores. Na casa dele foram apreendidos mais de R$11 mil, material de campanha dos 2 candidatos, lista de eleitores que supostamente seriam aliciados para a compra de votos. Bem, a assessoria do prefeito José Carlos do Pátio informou que a investigação não é sobre o prefeito. Em nota, a assessoria de Neuma Moraes, primeira-dama de Rondonópolis, confirma que a operação é para investigar a distribuição de material da campanha dela para a deputada federal. Só que ela estranha não ter sido convocada a prestar esclarecimentos antes, mas que, se for o caso, vai responder aos questionamentos da Justiça Eleitoral. 22 pessoas foram presas hoje numa operação realizada em 3 cidades de Mato Grosso e uma no Paraná. A Polícia Civil desarticulou uma organização criminosa que atuava no roubo e furto de defensivos agrícolas. A movimentação das equipes começou já nas primeiras horas da manhã. Depois de 2 anos de investigação, a Polícia Civil deflagrou a Operação Checkmate em Sorriso, Nova Canaã do Norte, Cuiabá e Toledo, no Paraná. Uma investigação que já se desdobra há cerca de 2 anos e ela se deflagrou na data de hoje com o cumprimento de 24 mandados judiciais, dentre eles 10 mandados de prisão preventiva e 14 buscas domiciliares, envolvendo, além da prisão desses suspeitos, o sequestro de imóveis desses envolvidos e também se visando a investigação de receptação de defensivos, de soja e de lavagem de dinheiro, dentre outros crimes. A associação criminosa movimentou quantias equivalentes a R$70 milhões. Eles atuavam na diluição de produtos de roubo e furto de defensivos agrícolas. Eles atuavam comprando defensivos roubados e cargas de soja roubadas, revendendo a consumidores finais e lavando dinheiro. A lavagem desse dinheiro era feita de diversos modos, tá? Compra de joias, compra de imóveis, mas em sua maioria em compra e venda de carros de luxo. Os carros eram comprados com dinheiro ilícito e colocados à venda em garagem de automóveis, de modo que era feita a integração dos ativos de forma lícita, como se fosse um carro vendido. Vamos agora para um destaque do nosso site, g1.com.br/mt. Olha só, está aqui um presidiário da Penitenciária Central do Estado, está com suspeita de varíola dos macacos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, ele foi isolado dos outros presos. A secretaria informou que o presidiário já realizou exames laboratoriais e aguarda os resultados. Ele também passou por avaliação da assistência médica numa unidade de saúde do município. A CESP diz que ele está sendo acompanhado por equipes de saúde da unidade e também da vigilância epidemiológica. O estado de saúde dele é bom e apresenta melhora gradual da lesão. A secretaria diz que nenhum reeducando apresenta suspeita da doença. Ao todo, o Mato Grosso já tem 112 casos confirmados de monkeypox e 18 casos suspeitos que aguardam resultados de exames. A notícia completa você encontra lá no g1.com.br/mt. Mais uma parada no MT2 de hoje. A seguir, a história de um pequeno torcedor do Palmeiras que aprendeu a ler e a escrever assistindo ao Verdão. Domingo, Cuiabá recebe o campeão brasileiro na Arena Pantanal. O MT2 está de volta com uma dica. Consumidores que estão inadimplentes com bancos e instituições financeiras têm até o final do mês a oportunidade de renegociar a dívida em atraso com abatimentos de juros. Um mutirão está sendo realizado em todo o país de forma virtual com o apoio dos órgãos de defesa do consumidor. Por causa de um empréstimo, a dona Antônia tem uma dívida de 4 anos com a Caixa Econômica Federal e está com o nome sujo. Orando a Deus para Deus me dar a oportunidade de me ver se eu realizo pagar minha conta, que o maior sonho que eu tenho na minha vida é pagar o que eu devo. Porque o brasileiro, a pessoa na idade que eu tô não precisa ser velha, tem que ser novo também. Mas na idade que eu tô é muito vergonhoso dever e se todos nós dever e não pagar, o Brasil vai à falência.
E não é só ela que fica com vergonha ou nervosa por causa das dívidas que vão se acumulando. Tem pessoas que eu sei que hoje nem dormem direito. Pessoas que têm dívidas com bancos ou instituições financeiras poderão renegociar e limpar o nome por meio de um mutirão nacional de renegociação, que vai até o dia 30 de novembro e que vai dar condições especiais de renegociação, como parcelamentos e descontos. A ação é promovida pela Federação Brasileira de Bancos e bancos associados, em parceria com o PROCON. Será feito parcelamento, será dado descontos, será feito quitações, tudo vai depender da proposta que o consumidor fizer ao banco. E nesse período serão parcelados consignados, cartão de crédito, parcelas habitacionais em atraso e demais contratações que se fizer junto ao banco. A renegociação pode ser solicitada por meio da plataforma consumidor.gov.br ou pelos canais diretos das instituições financeiras. É a oportunidade do consumidor dizer para o banco como ele consegue quitar essa dívida. Então, o pressuposto básico é esse. O consumidor vai fazer um levantamento de todas as suas dívidas, mas faça um levantamento global. Às vezes não é só com aquele banco. Para ao final ele dizer para o banco, olha, eu tenho condições de pagar tantos reais dessa parcela, ou então eu consigo quitar essa dívida com essa redução, com esse desconto. Ele precisa ser o mais objetivo possível. Para este economista, o grande vilão das dívidas são os juros. E é importante ficar atento a eles na hora de renegociar. Principalmente onde tem os maiores devedores, que é o cheque especial e o cartão de crédito, nesses são os maiores juros. No caso do cartão de crédito, por exemplo, o juro pode chegar a 1000%. Embora nos grandes bancos a média é 300% ao ano, mas ainda é um juro muito alto em comparação com a taxa de juros da economia, que está em torno de 13,5%. É bom renegociar a dívida para o credor, porque ele vai receber o dinheiro que ele emprestou. É bom para o devedor, porque ele vai ficar limpo na praça, vai poder então voltar a comprar a prazo. E é bom para a economia, porque a inadimplência é um dos maiores fatores que elevam a taxa de juros da economia. Quando a inadimplência cai, então a taxa de juros cai e todo mundo ganha. Já para quem não tem dívidas, a dica é não deixar acumular. Eu acho que a pessoa deve se programar, deve ter cuidado com dívida, porque depois que faz, viu gente, para restabelecer é muito difícil. É complicado, porque a gente só vai deixar, vai só acumulando, né? E a gente não pode deixar acumular muita coisa, porque senão depois vai ficar pior, né? Depois que vira uma bola de neve é difícil segurar. Só reforçando a informação. De acordo com o PROCON estadual, pelas regras desse mutirão, poderão ser negociadas dívidas contratadas com os bancos ou financeiras que estão em atraso e que não possuem bens em garantia, como financiamentos de veículos ou imóveis. O site para a renegociação, anote aí, consumidor.gov.br. O PROCON estadual está aqui na sua tela, ó, consumidor.gov.br. O PROCON estadual está auxiliando as pessoas a se cadastrarem também. O telefone é pelo WhatsApp 99228 3098, código 95. 99228 3098, código 65. A campanha nacional contra a poliomielite terminou e o número foi muito baixo de vacinação. O estado registrou uma baixa cobertura vacinal contra a doença, como há muito tempo não se via. Para reverter esse cenário e conscientizar os pais, em Cuiabá está sendo realizado o primeiro fórum de poliomielite. A Júlia teve poliomielite quando tinha 1 ano e 3 meses de vida. Na época, chamada de paralisia infantil. Mas ela só descobriu o que era quando tinha 8 anos. No médico, eles falavam que eu estava com um problema psicológico, que as dores eram psicológicas, né, que isso não existia. E eu não tinha conhecimento da síndrome. Júlia conviveu por muito tempo com dores pelo corpo até perder o movimento das pernas. No setor de investigação de doenças musculares da Universidade Federal de São Paulo, descobriu que o problema era neurológico, a síndrome pós-pólio, que afeta cerca de 60% das pessoas que tiveram poliomielite na infância. Hoje eu já não caminho mais, eu tenho dificuldade de transferência da cadeira para o vaso, da cadeira para o banho.
né? Hoje eu tenho uma limitação na parte respiratória, na deglutição, eu engasgo demais. O Brasil não registra casos oficiais de poliomielite desde 1989. São 33 anos sem a doença. Por isso, para muita gente, ela ficou no esquecimento. O resultado é que este ano a vacinação está abaixo do ideal em muitas cidades. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, Cuiabá passa por uma das piores coberturas de vacinação contra a poliomielite dos últimos anos. Durante a campanha, apenas 34,9% das crianças da capital foram vacinadas. Por causa dessa baixa adesão, o Ministério Público do Estado trabalha com promotorias do interior para mobilizar escolas, creches e toda a rede de ensino infantil sobre a importância da vacinação. Caso seja encontrada alguma irregularidade no cartão de vacina das crianças, os pais serão alertados. E se permanecer, o Conselho Tutelar poderá ser acionado. Nós queremos principalmente orientar, fazer as orientações, mas também não vamos deixar de tomar medidas repressivas, as promotorias não vão deixar de tomar medidas repressivas, especialmente naqueles casos, daqueles pais que por algum motivo ou outro resistirem em vacinar seus filhos. Para conscientizar a população, começou nesta sexta-feira em Cuiabá o primeiro Fórum de Poliomielite e Síndrome Pós-Poliomielite. O que Cuiabá está trazendo? Está trazendo a história da poliomielite. Uma história que para muitas pessoas não existe mais. Não, a polio existiu, a polio existe. Não é uma doença nova, é uma doença bem antiga, mas ela teve um auge muito grande no século passado, na metade do século passado. Uma epidemia de poliomielite e muitas pessoas foram infectadas por esse vírus. O objetivo é alcançar os pais de crianças de 1 a 4 anos, que fazem parte do público-alvo. Essa é uma vacina que compõe o calendário básico de vacinação das crianças. Tá? Muitas delas precisam de reforço, outras acontecem numa escala de tempo e precisa tomar uma outra dose. Isso tudo é uma rotina Então, os pais observando o seu cartão de vacinação, ele percebe, ou pelo menos ele tem aí a noção de quais vacinas podem estar faltando, e ele procurando uma unidade, ele é orientado de como e quais podem ser tomadas. Você viu aí, né? Os pais que não levarem as crianças para vacinar podem ser processados pelo Ministério Público. É uma responsabilidade levar seu filho para vacinar. Você tomou essa vacina quando era criança. Domingo tem Cuiabá e Palmeiras às 5h30 da tarde na Arena Pantanal. Vai ser mais uma chance de um garoto de 6 anos, estudante de escola pública de Cuiabá, que aprendeu a ler e a escrever com o incentivo dos pais, professores e também do Palmeiras. Um amor escrito de forma simples, ainda em letras de forma. Zé Rafa. A identificação com o Palmeiras vem de casa, ou melhor, do pai, porque a mãe é tricolor paulista. Tanto é que o primeiro uniforme do Bruno foi a camisa do São Paulo. Até quando o bebê tem uma foto minha dele com a roupa, ele com a roupa do São Paulo, mas não teve jeito, virou palmeirense. E aí ele pegou uma geração de ouro do Palmeiras, que era título. Aí ele começou a comemorar e a paixão dele se tornou assim. A dedicação como torcedor e a relação de amor com o Palmeiras ajudaram o Bruno Henrique no processo de aprendizagem. Durante a pandemia, longe da escola, os pais usaram o time do coração para incentivar o filho na alfabetização. Com narrações, ele acabava decorando palavras, letras, então ele associava muito, as letras, a imagem com a letra e com o que ele escrevia no caderno, nas atividades que ele fazia. Hoje, com 6 anos, o Bruno Henrique já sabe ler e escrever. Tem memória boa para escalar o time do Palmeiras. E com mais um título do Verdão, está aprendendo a escrever uma palavra nova. Essa um pouco mais difícil. Endeca campeão e que já faz... Com certeza ajudou. Em 2021, na Arena Pantanal, o Bruno viu o Palmeiras de perto pela primeira vez. Encontro inesquecível. Você lembra quem fez o gol ou já esqueceu? Eu lembro, Gabriel Silva, Giovani e Verão. E para esse reencontro, o pequeno torcedor não tem palavras que possam descrever a ansiedade. Apenas um cartaz prontinho, na esperança de ver o time e, quem sabe, o ídolo de perto.
O pai cumpriu a missão dele. Amanhã o Mais Natureza tem novidade pra gente. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Tainá Oliveira, a nova repórter e apresentadora do Mais Natureza. Amanhã vou estar com vocês em um programa que vibra adrenalina. Vamos acompanhar Alisson Maruyama descobrindo as belezas e os mistérios de Costa Rica, a capital dos esportes radicais de Mato Grosso do Sul. Demais, sensacional. Experiência única. Olha lá. Eu espero vocês amanhã, depois do JH. Bem-vinda, Tainá. O MT2 de hoje termina aqui e amanhã você fica na companhia do Cleto Keeper. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana. Até segunda. Tchau.